Olá pessoal, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa, graças a Deus por isso, por essa rica oportunidade que Deus tem nos dado de pregar, de falar, de discorrer a sua palavra. Tanto para mim é uma rica oportunidade, quanto para você, que a partir de agora vai nos assistir. Pois bem-aventurado é o homem, a pessoa que ouve a palavra de Deus e aprende, guarda, procura fazer o que a palavra diz, né? Então isso é bem-aventurado os que ouvem e praticam. Então a palavra de Deus é exatamente para isso. Se você estudar qualquer matéria e não praticar, em vão foi esse estudo, né? Mas se você praticar, então valeu a pena você ter estudado, né? Então veja que a Bíblia é exatamente isso. É a palavra de Deus. É a maneira que você tem de aprender o caminho da vida, o caminho do céu, da vida eterna com o Senhor. Se você não aprender isso, você não vai para o céu. Não vai viver com o Senhor para sempre. Então entenda que todos somos criatura de Deus, mas somos desligados. Nós somos condenados. Mas quando você aprende isso aí, a palavra te dá o poder, tanto o entendimento, quanto também esse poder, que podemos falar de alimento, de vigor, de força, a maneira que você tem de se alimentar para a caminhada para o céu. Então, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É exatamente isso aqui. Então, o homem natural vive de se alimentar, de se alimenta e fica em pé. Mas o espírito se alimenta de palavra. Então, a palavra guia esse espírito no caminho correto, na maneira correta, nas exigências do Senhor. Então assim a alma vai junto. Mas se você não fizer isso, já está condenado. Então eu tenho a necessidade, todos nós, de aprender esse caminho. Eu sou o caminho. Então a palavra de Deus não tem outra maneira de você chegar ao céu, você ser salvo, se não for pela palavra. As instruções é aqui. É o manual, é o mapa, é o plaqueamento, é a direção, é o GPS que te leva esse caminho correto, certo. Porque você acha o céu são os céus do Senhor. Como é que você vai para lá se você não aprende com o próprio Deus, o dono, o que criou o céu, a terra, o inferno, a humanidade, criou todas as coisas? Então quando eu me encaixo nisso aí, eu estou dentro do céu, ainda que eu esteja na terra. Mas o céu, entenda, você para ser salvo, para estar garantido, tanto faz estar morto no sentido físico, ou vivo, comprando, vendendo, trocando, fazendo negócio. Se você estiver com Cristo, com a palavra, morreu com a palavra, obedecendo a palavra, está esperando o Senhor. Isso é bem certo. Quando João escreve na sua primeira carta universal, dizendo que o que ainda não é manifesto, ou seja, não aconteceu ainda, o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos também nós nos manifestaremos juntamente com ele, e assim como ele é, o veremos, né? Então veja que
acontecer isso aí. Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que nós precisamos ter esperança, não ser igual aos que não têm esperança. Então nós precisamos ser diferentes, ter esperança. Esperança em quê? Na vinda do Senhor, para nos levar com Ele. Então, e ele diz que assim, nós precisamos crer nisso aí, ter a esperança. Que assim como Jesus foi morto e Deus o ressuscitou dos mortos, assim também ressuscitará cada um de nós que estiver nele. Então você vê que a nossa esperança é isso aí. Nós estamos firmes nisso aqui. Tanto faz você morrer com Cristo, como estar vivo com Cristo. A vinda do Senhor vai nos levar. Agora, sem Cristo, tanto faz ter morrido já no sentido físico ou estar vivo, vai para o inferno. Vai ser condenado. Vai dizer, não vai, tá? Já está. Então veja, o céu está aqui. Jesus, quando ele enviou os discípulos, deu poder para expulsar demônio e curar enfermo, ele disse, chegando numa cidade, vocês saudai com a paz. Se essa cidade tiver paz, eles recebem a paz. Mas se eles não tiver, ela torna para vocês, volta para vocês. Aí vocês batem a poeira do pé, a terra, e diz para eles, até a terra, o pó que pegou da vossa cidade aos nossos pés, nós batemos e jogamos contra vós. Mas sabei que o reino do céu chegou até vós. Então veja aí que é isso aí. O reino está aqui. O inferno está aí também. Quer dizer, você, se é um cidadão, uma pessoa que obedece à palavra de Deus, tem prazer, tem vontade, se alegra com a palavra, tem alegria de obedecer, fazer de tudo para não pecar, obedecendo a palavra, você é um cidadão do céu, na terra. Você é um herdeiro já certo, escrito o nome no livro da vida. Melhor dizendo aqui, que é sempre assim que diz mesmo, escrito o nome no livro da vida, escrito o nome como herdeiro de Deus. Co-herdeiro de Jesus e herdeiro de Deus. Então o reino, você faz parte do reino. Então o céu está aqui, está em você. Então é preciso a gente ter essa convicção, ser convicto de que eu preciso disso. A gente não vê, mas é o que vai permanecer. Muitas vezes investimos só no nosso corpo, naquilo que é natural, e perecemos, porque já estamos condenados se não lutar para sair da condenação. Aí você e eu precisamos investir no Espírito, que é o que permanece e que leva a alma à salvação. Mas se eu estou investindo na carne, a alma é condenada, né? Então veja, porque você investiu na terra, você investiu no barro, né? Você investiu naquilo que é natural, que é perecível, que vai se acabar no sentido natural aqui. Então você já existe uma condenação adâmica, que Adão pecou e toda a humanidade caiu, se desligou de Deus, então você está desligado e continua desligado. Agora, quando você se reintegra, ou seja, religa, se liga a Deus, então o Espírito de Deus é sobre você. Então conduz você e assim você já está salvo. Se Jesus vier, você está vivo, vai junto com os que morreram em Cristo. Então eles ressuscitarão primeiro e subiremos junto ao encontro do Senhor nas nuvens. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, isso aí é uma convicção que devemos ter quando Paulo fala aos Efésios, as armaduras de Deus, ali o capítulo 6, versículo 10.
que prossegue ali, 11, 12, 13, vai. Então, ali está as armaduras de Deus, ele fala do capacete da salvação. É exatamente essa convicção de salvação. Eu preciso da salvação. É necessário isso. Mas como? Como é o primeiro passo, o que é que eu faço? O que eu devo proceder, começar? Você vê que você, para ser um médico, ou qualquer tipo de engenheiro, ou qualquer coisa assim, tem um passo, né? O primeiro passo, que é para uma carreira. Então nós temos aí a nossa carreira, rumo ao céu, rumo à salvação. E o caminho é Cristo. Caminho, verdade e vida. Cadê? Bíblia. Palavra de Deus. Que traz aí um entendimento com poder. Como eu volto a dizer, você pode ser médico, né? Vamos dizer assim, qualquer profissão, mas vamos falar de médico. Mas não é simplesmente dizer sou médico e assim você já ganha dinheiro, você já se sustenta. Em dizer só com diploma. Não, você tem que trabalhar. Então a mesma coisa é a Bíblia, a caminhada no Espírito. Você não é simplesmente dizer que é crente, precisa ser. Eu posso ter aceitado Jesus como Salvador, mas eu tenho que me virar, né? Eu não posso ficar só dizendo, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu sou não sei o que lá. Não, é crente em Jesus Cristo. Ou seja, quando eu creio, eu faço. Quando eu acredito, tem obra, manifesto essas obras em mim, porque eu estou crendo. Então não tem como eu dizer que creio e não faço nada. Não, sou médico, vai trabalhar. Não vou. Não ganha nada. Não tem como comprar o arroz, o feijão, a alimentação para sobreviver. Mas quando ele trabalha, ele recebe dinheiro, que assim ele compra as coisas necessárias para a sobrevivência. Do mesmo jeito, você é um crente, se esforça nisso, fazendo exatamente o que a palavra diz, se torna pão da vida, se torna aí uma alimentação para a vida eterna. Então é uma coisa totalmente espiritual, que nós precisamos, necessitamos de acreditar nisso, né? Trazendo esse entendimento. Eu sempre digo que Paulo diz aos romanos, com entendimento ele diz, miserável homem que eu sou. E é verdade. Todos nós somos miseráveis, no sentido humano, porque estamos condenados. A carne, nada presta, disse Jesus. Então não adianta querer se exaltar, carnalmente falando, não serve de nada, não presta para nada. Nesse sentido de eternidade, no sentido de salvação, de agradar a Deus. Então ele diz, miserável homem que eu sou. Porque com entendimento eu sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Então ele está dividido aí. Então tem que ter essa briga aí para você não servir muito a lei do pecado. Você desconsiderar isso, você rejeitar isso. Você podar, deletar da tua mente essa questão pecado. Né? Ele vai estar em ti a vida inteira. Você é carne. Aonde absorveu isso aí, a carne está enferma. A carne é pecadora, um pecado adâmico, que não tem como. Mas você não aceita isso. Você não alimenta isso. Você tem que ter a lei de Deus, um entendimento da lei, que é exatamente essa busca. Não, estou compreendendo que o caminho é para ali, é uma bússola. É o GPS, eu acabei de falar. Então, para você entender que não pode sair daquele caminho. Porque a vontade não é ir por lá. A vontade é ir pelo lado mais fácil, pela porta aberta, pelo lado da carne, a vaidade do mundo. Isso aí é que é a vontade. Mas não vos conformeis com isso, porque isso aí não vai trazer resultado eterno. Então, Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você nunca vai conhecer Deus. Você nunca vai saber o que Deus tem para ti, que é a vida eterna. Você nunca vai ver o céu, compreender o reino, o que é reino do céu, se você se conformar com isso aqui, com o mundo. Então é preciso essa transformação do entendimento. Então ele diz que é miserável porque ele é 2 homens. Ainda bem que tinha um entendimento para obedecer à lei de Deus. Porque sem entendimento você não obedece nada. Fica totalmente na lei do pecado que a carne obedece. A carne se interessa, tem vontade, né? Então é isso aqui que a gente deve sempre estar dizendo, estar falando. Eu acredito assim que Deus me chamou para pregar exatamente isso aqui. Pregar salvação. Pregar essa divisão, como Paulo ele fala em todas as suas cartas, o apóstolo Paulo, desses 2 homens que somos. Um velho homem que nós precisamos nos despir desse velho homem e se vestir de um novo homem. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passou, eis que tudo se fez novo. Uma direção que eu não tinha, um entendimento que eu não tinha, passo a ter. E eu preciso acreditar nesse novo entendimento. Não que uma pessoa falou, mas que a Bíblia falou. Que a Bíblia, a palavra de Deus, me disse isso. O Espírito de Deus, eu me interessei por isso, ele me revelou. Então, as coisas reveladas, né? Pelo Espírito de Deus, que ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, ele vai lá e traz. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. É isso aí, eu acho que a gente precisa, todos nós precisamos disso aí, que Deus jamais vai te obrigar, jamais ele vai forçar você. Mas você, assim como você se interessa para trabalhar e sobreviver, de alguma forma estudar, se virar na vida, até mesmo comer, tomar banho, você precisa se virar para aprender isso. Que as pessoas não vão te dar banho a vida inteira, não vão te dar comidinha na boca a vida inteira, tem que aprender, pelo menos mastigar, engolir, tem que fazer. A questão de sobrevivência, muito mais que isso, você precisa aprender a ser uma nova criatura. Nascer de novo, para ver o reino do céu. Então, uma criatura alimentada por palavra de Deus. Uma nova criatura. Então, quando diz quem está em Cristo, nova criatura é, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, você vê aí que é uma nova criatura, que precisa ser alimentado com esse pão da vida, né? Que Jesus disse, eu sou o pão da vida. E as pessoas não entendem, acham até que Jesus, você faz uma imagem aí de pendura no pescoço, bota no carro, pendura lá, bota na parede, não tem nada a ver. Não é isso aí. Jesus é a palavra. É o verbo. Se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória de um unigênito, cheio de glória e de poder, né? Então, primeiro, ou seja, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então Jesus, ele é a palavra que nos dá as instruções, né? Então aqui, nós vamos ler aqui no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, e o versículo 50 e 51, os últimos 2 versículos do capítulo 1 de João. Eu falei agora sobre o capítulo 1, exatamente é isso aqui, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês.
coisas maiores do que estas verás. Versículo 51. E disse-lhe: na verdade te digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. É isso aqui. Jesus falou a Natanael, irmão. Nós vamos ler mais um pouco aqui para você entender. Mas veja só, Jesus ele falou essas palavras a Natanael, uma pessoa que conhecia o Torá, conhecia ali os livros de Moisés, as leis de Moisés, né? Conhecia os profetas. E quando Filipe falou para ele de Jesus, que tinha conhecido Jesus de Nazaré, achamos o Cristo, o Messias, o prometido. Nós encontramos ele, é Jesus de Nazaré. O que Filipe disse? Ou seja, Natanael, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Então você vê que não é fácil de você acreditar mesmo. Quando você olha para as coisas naturais, você olha para o homem natural. Você olha para mim e não espere nada de mim. Não pode esperar coisa de homem, nesse sentido. Mas é claro que é os homens que pregam a palavra de Deus. Deus usa homem, não usa anjo. Você não vê anjo aí num púlpito pregando a palavra de Deus. Você vê homem, mulheres, ser humano. Então, até Paulo, ele diz que é como que Deus rogasse por nós. É como, não é que ele roga. Me ajuda, que eu não estou conseguindo. Não é isso não. Mas é assim, Deus não precisa de nós. Ou seja, não é dependente, mas ele precisa, é isso aí. Não é dependente de nós. Mas ele precisa de nós para salvar os outros. Ou seja, homem gera Deus. Ou seja, os homens de Deus gera Deus. Os homens geram homem, mas homem de Deus, quando eu digo homem, estou falando um ser humano, uma mulher, um homem, que tem Deus na vida, ele gera Deus em outras pessoas. Ou seja, o Deus que está em mim eu posso transmitir para outras pessoas. Então é homem que prega a palavra de Deus. Deus revela aos homens e os homens transmitem para os outros. É tanto que o apóstolo Paulo, primeiro aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, é um versículo que sempre eu falo, ele diz isso aí, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então nós precisamos considerar as pessoas de Deus como tal. Assim o Deus que está nele vem para mim. E nós vamos formando o corpo de Cristo, aonde a cabeça é Cristo. Cadê? Como é essa cabeça? A Bíblia. Palavra de Deus é Cristo. Então a Bíblia é o fundamento. A Bíblia é a base. Você não pode sair da Bíblia e dizer que é Deus que você está pregando. Não. A base é Cristo. A base é a palavra. Então, eu não estou pregando aqui palavras minhas, senão eu ia dizer qualquer coisa. Não, estou dizendo que Cristo te salva. Eu estou te dizendo que a palavra te dá entendimento e poder para a sobrevivência sua. Espiritual, eterna, vida eterna. Então é uma questão sua, para você. Eu já tenho aqui, estou me virando. Se eu vacilar, jogar isso fora, eu perdo a vida. Mas não vai olhar para mim, fez aquilo. Olha, não faça isso. Você precisa acreditar na palavra, individualmente, independente de homem. Se você olha para os homens, você cai. Então o caso do Natanael, conhecia, mas ele desconsiderou Jesus. Porque veio de uma cidade que, quem sabe, ali
existia muitos malfeitores, pessoas que não queriam nada com Deus? Com certeza, porque eles eram homens de Deus, né? Se não fosse, Jesus não tinha escolhido Filipe e tudo. Filipe não conhecia ele. Então são as pessoas que queriam Deus, mas não estavam entendendo como é que era, para onde é que ia, o que fazia. Tem tanta gente assim, pensando hoje, não, eu quero Deus, mas como é que faz? Se tu jogar o joelho no chão, mete uma cruz nas costas, sai se arrastando, tá fazendo a vontade de Deus? Tá não, tem nada a ver. Se tu de pendurar um negócio no pescoço aí, um crucifixo aí, Deus é contigo. Não é não. A palavra é uma obediência mesmo, o Paulo está dizendo. Se você não estudar para ter o diploma, não vai ter mesmo, não vai ter. Mas se você se esforçar, vai ter. Você trabalha de ajudando aí um carpinteiro ou pedreiro, ou seja lá o que for a profissão, se você se esforçar, você vai ser também. Então, do mesmo jeito aqui, eu pego a palavra e vou seguir isso aí. Então, você é um herdeiro do céu. Não tem como. E o mais interessado é o próprio Deus. Não que ele dependa de você. Fulano não se salvou. Coçando a cabeça. Não vá pensar isso aí. Porque Deus pode fazer de qualquer coisa filho de Deus. Ou seja, o que acontece? Você perde o teu lugar e outro vem, nasce outro aí e vai para o teu lugar. Não quis, irmão. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quantas pessoas não se perdem no mundo? Não quer Jesus. Não quer ser instruído pelo Espírito de Deus que aponta Jesus, que mostra Jesus, ensina você a andar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele te ensina, mas você não quer essa instrução do Espírito, você quer a instrução de homem, muitas vezes. Então, olhando para o homem tropeça, você vai junto. Não, então eu tenho que olhar, Jesus não te abandonou, então o homem caiu para lá, se não puder ajudar, mas não atrapalha. Ou seja, não vai junto com ele, não. Você tem que olhar para Jesus. Não, vamos continuar olhando. Jesus não caiu e nem vai cair. Nem vai cair. Todo joelho se dobrará naquele dia diante dele e confessará com a sua língua que ele é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Não podemos tirar o olho da palavra. Se sustenta na palavra, irmão. E aí, o que não pode ajudar, não ajuda. Mas também não vai cair junto. Não vai ficar arriado aí, jogado no chão, deitado, não. Levanta-te. É como diz aí o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Quando ele diz que tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O que é isso? Você tem momentos difíceis, que você está com a mão cansada, o joelho está desconjuntado, você está ruim, você está passando por uma luta, mas levanta essa mão, caminha com o joelho desconjuntado assim mesmo. Aí ele diz no versículo 13, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O que é isso? Você incentiva os outros a se levantar, você incentiva os outros a andar contigo, a olhar para Jesus, você incentiva os outros, pessoal, vamos lá, nós não podemos parar. É isso que a gente tem que ter, essa convicção de que Jesus vai nos levar à vida eterna. E todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo decreto de Deus, pela palavra. Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que querem se salvar. Se você faz uma coisa, pode ser errada, mas inocentemente é perdoado. Mas consciente, não há perdão, não tem como se não pedir perdão. Então tem que ser arrependimento. O que é arrependimento? Pedir perdão. Senhor, me perdoa, eu errei. Sabe aquela coisa de você
pedir perdão, você sabe disso, que o perdão, até no natural, vale. Se você chega com teu pai, ou com a tua esposa, ou com teu esposo, ou sei lá, filho e tudo, e você pede um perdão, tem um valor, né? É diferente de você, com arrogância, você querer passar por cima, porque eu posso, eu arrebento, quem manda é eu, não vou pedir perdão, coisa nenhuma. Não funciona. Mas quando há um pedido de perdão, há um temor, há uma aprovação de Deus. Existe aí, nesse perdão, uma quebra do mal. Você, quando pede perdão, você destrona o inimigo, o mal. Você quebra as pernas do inimigo. Porque é tudo que ele quer que você não peça perdão, que você não se arrependa dos seus erros. Então, quando eu tenho consciência do erro, não adianta ficar meio envergonhado. Não, é pedir perdão, encarar o problema. Você não pode ficar rodeando. Então, esse incentivo a gente tem que dar. Então, eu quero ler aqui, só para você entender aqui a situação. Aqui, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 43. Diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. 44. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Versículo 46. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então vem aqui, bora ver lá, se presta ou não. É isso aí, irmão. Mas aqui ele já desprezou. Pode vir alguma coisa, ou seja, você não pode desprezar homem. Não é porque... ou qualquer coisa que venha da parte de Deus, né, pela boca de quem seja, quem quer que seja. Paulo escreve, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ali, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ele escreve a respeito disso aí. Não despreze as profecias. O que é profecia? Palavra. Não despreze as profecias. Ouvir de tudo, retendo o bem, guardando, engolindo. Exatamente recebendo o bem. E eu preciso saber o que é bem. Então, palavra que é boa, me dá para cá. O que é ruim, vai para lá. Então, fazer a sexagem. Então, você não pode de cara logo, o fulano, tô fora. Não, então tem que ver. Tem alguma coisa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse a respeito dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, Jesus viu ele e o contrário totalmente do que ele disse de Jesus. Pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? O contrário totalmente Jesus disse dele. Esse é um verdadeiro israelita. Porque até Paulo escreve aos Romanos, dizendo que, capítulo 9, ali logo no início, ele fala a respeito disso. Nem todos que são de Israel são israelitas.
Exatamente, Israel significa salvação, né? Significa a aprovação de Deus. Que ali Jacó, Israel, o povo de Deus. Então, aí pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Já ele disse, um verdadeiro israelita. Esse é crente, hein? Porque se não era, é porque não sabia como deveria ser. Então isso eu preciso aprender. Eu não sei, mas preciso aprender para ser. Então aqui ele diz, aqui, não, em quem não há dolo. Versículo 48. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Quebrou as pernas do homem, irmão. Ali um segredo que ninguém sabe nem dizer o quê, por quê. Vai ver que alguns estudiosos aí da história dos hebreus e tudo, dos judeus, eles sabem dizer esse segredo aqui, né, que tinha na vida de Natanael. Mas um segredo aí que desmanchou ele, desmontou o que é. Né, porque aquela arrogância que ele vinha, vou lá, mas Nazaré não presta nada não. Mas quando ele disse, antes que Filipe viesse contigo aí, eu te vi lá debaixo da figueira. Um segredo que com certeza ninguém sabia. Só ele, né, e o próprio Deus que sabia. Então, versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, mestre, né? Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Reconheceu na hora. Reconheceu como rei. Reconheceu como um mestre, Filho de Deus. Então, olha o que aí vem os versículos que eu li, né? Que diz aqui, Jesus respondeu e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, creste. Coisas maiores do que estas verás. Isso aí não é nada. Tu vai ver coisa muito maior. Então, irmão, é preciso a gente acreditar para ver, para conhecer, para entender, para se interessar, ter prazer, ter alegria, querer ser participante, verdadeiramente defender o reino do céu na terra. Você ser verdadeiramente do céu. Olha o que diz aqui no versículo 51, que agora que eu vou falar. E disse-lhe, Jesus continuou dizendo, na verdade te digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, o que é isso? O reino do céu está aqui, irmão. O reino do céu pode estar dentro de você ou não. É você que vai dizer se quer ou não quer. Coisas maiores tu vai ver a partir de agora. Tu vai ver o céu aberto. E os anjos subirem e descerem, servindo o Filho de Deus. Então os anjos te servem também. Quando você assume o papel de defensor do reino, de verdadeiramente ser um crente em Jesus Cristo, acreditando na palavra de Deus, firme, sem ter vergonha, como diz Paulo a Timóteo, nós devemos nos apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado, não é reprovado. Porque se eu me apresento do jeito que eu acho que é,
Eu penso que talvez seja assim, me disseram que é desse jeito. Então eu me apresento de uma forma que Deus reprova, porque não está na minha palavra, eu te instruí a fazer isso aí. Eu te disse um dia que é assim que me serve. Não, que eu nem olho Bíblia, não me interessa. Então foi um homem que te falou. Para fora. Você precisa se apresentar a Deus aprovado. O que é isso aí? Dentro da Bíblia. É tanto que o mesmo versículo está dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Na verdade, é um obreiro que não vai se envergonhar porque ele maneja essa palavra. Né? Ele, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Então, maneja bem, porque conhece. Aí não precisa se envergonhar. Vergonhar de quê? Não, eu conheço a palavra, eu estou dentro da palavra, eu sou filho de Deus, eu sou defensor do reino, eu sou um herdeiro do reino. E Deus está comigo e acabou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quando eu digo essa palavra que Paulo diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí eu também falo de Jó. No capítulo 23 de Jó ali que ele diz: mas se ele é contra alguém, quem então o defenderá? Cadê? Quem é a pessoa que pode ser a favor de ti se Deus está contra ti? Não é que Deus seja contra as pessoas. O problema é que as pessoas são contra Deus. Ele fica sem Deus na vida. E aí ele está na mão de quem? Está na permissão de Deus. Vai. Na permissão, não está na vontade. Mas quando você não se conforma com esse mundo, é transformado pela renovação do entendimento. Aí você experimenta a vontade de Deus na tua vida, irmão. Aí é outra coisa. Aí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus qual é? Salvar você, salvar eu. Para que ele te fez? Para que você foi criado? Foi para ir para o inferno? Foi para servir os demônios? Não, foi para servir a Jesus, irmão. Servir a Deus, ser um anjo. Completar o número de salvos aí. Você ser um deles, desses salvos. Mas depende de você. Você tem um livre-arbítrio para querer ou não querer. Você faz o que quer da vida. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, disse o apóstolo Paulo. Mas eu não deixo me levar por nenhuma delas, eu controlo pela palavra. A palavra controla essas coisas. Então você vê que o céu aberto, aí vê os anjos subindo e descendo, e ele faz isso com nós. Não, eu falei já que Paulo diz em 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 10, porque ele nos revelou pelo seu Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas, aí nas profundezas de Deus. Vai lá e traz, irmão. Então o céu está aberto para ti. Vai lá, traz lá para mim. Vai lá. Paulo ainda diz que aos céus é revelado os segredos, os mistérios de Deus pela igreja. Você já pensou o que significa essa palavra? Você já meditou o que significa isso que eu estou dizendo aqui? Que Paulo diz isso? Que aos céus é revelado os mistérios de Deus pela igreja. Ou seja, os homens de Deus, quem pertence à igreja de Cristo, não estou falando de congregação, de um monte de gente, estou falando de quem recebe, quem é filho, quem obedece à palavra, quem é crente em Jesus Cristo. O Espírito revela coisa que os anjos não sabem. Tu é doido, tá falando besteira. Não, é isso que Paulo disse. Aos céus é revelado os mistérios de Deus pela igreja. Ou seja, o anjo olha para mim, como é que ele sabe isso? Que eu estou lá com Deus e não sei.
Porque Deus, ele me convence. Deus, ele se revela para mim, para que eu entenda, para que eu me interesse, eu corra atrás, eu me esforce em me salvar. O anjo é salvo, precisa ser convencido? Precisa de evangelho para salvar anjo? Não. Mas o evangelho é exatamente esse alimento que vem a revelação, a compreensão, ver o céu aberto. Você consegue entrar no céu estando na terra. Então o evangelho é isso aqui, para abrir-se a tua mente e você se interessar por uma coisa. Cadê? Não estou vendo, mas eu vou viver lá. É isso aí. O anjo não está lá, já precisa de sair. Então ele se admira, rapaz, Deus disse isso para ele, não disse para mim. Está entendendo? Então ele aprende coisas às vezes com nós. Vê a gente falar que ele não sabe. Mas exatamente nisso aqui. Então veja quando aqui no capítulo 3 de João, nós estamos no primeiro, aí fala a respeito de Nicodemos, um homem que era um príncipe em Israel. O que é príncipe? Professor, uma pessoa que dominava o Torá, dominava ali as leis de mosaica e os profetas, tudo. Mas ele, quando foi ter com Jesus, foi de noite, meio com vergonha, porque com medo de ser preso até, de ser expulso desses cargos, na lei ali do judeu e tudo. Mas ele, quando ele falou com Jesus, está aqui, João capítulo 3, versículo, vou ler aqui para ficar mais claro, rapidinho que acabou o tempo já aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconheceu esse lado, só que não sabia como é que era, para onde eu vou, o que é que eu faço para mim participar disso. Olha o que Jesus disse no versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Aquele que não nascer de novo. Ele se admirou e não entendeu, foi nada. Como é que eu, já velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? Jesus respondeu aqui no 5, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Entrar. Tem que ver, aí você ir crescendo da água e do Espírito. Palavra e Espírito. É isso aí, a palavra. Aí você entra no reino. Então é um negócio muito assim, não tem tempo para falar mais, mas é isso aí. Então a gente precisa desse interesse. Quando ele fala no 6 aqui, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que a carne produz é carne. O que ela consegue ensinar e fazer crescer. Agora o que é produzido pelo Espírito é vida, né? É salvação, é céu, é reino. É isso aí. Então vamos orar agradecendo a Deus por estarmos aqui com essa rica oportunidade, como eu já falei no início, de servir ao Senhor. É muito maravilhoso quando você entra nessa dimensão aí, no mundo espiritual. Você vai ver coisa terrível, porque quando se abre a mente você vê o inferno e você vê o céu, você vê o mal e você vê o bem. Mas você vai ter o poder, buscando em Deus com a obediência, o poder de rejeitar o mal e escolher o bem. Entenda que você, quando não vê, você não tem a opção de escolha, não consegue ver. Então você às vezes está no mal sem estar vendo nada. Você não está conseguindo entender que é mal. Então quando você busca em Deus, é o único, porque o inimigo ele mistura isso, que ele é mentiroso, ele quer te enganar. Agora, quando você busca em Deus, ele separa isso aí. Não, isso aqui é mal, isso aqui é bem. Aí tu tem o poder de escolher. Então você tem uma decisão, o livre-arbítrio, mas eu te dou poder para escolher o bem e se salvar. Mas se você não busca, irmão, você não vê o reino, não se abre o reino do céu para te ver.
Você não consegue enxergar e assim você tropeça pensando que anda na escuridão, achando que está na luz, achando que tem vida, achando que lá no final vai se dar bem. É isso aí. Então vamos buscar com mais diligência, né? Com mais empenho, com sobriedade, para que você não venha perder a sua vida, essa rica oportunidade que tem de salvação. É isso aí, que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por esta palavra, por essa oportunidade, meu Deus, que nós temos de ouvir, de gravar esse programa e falar com as pessoas que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Deus abençoa, cuida, ajuda. Meu Deus, com esse poder que há no Evangelho, o poder da palavra, nós dispensamos na vida dessas pessoas que nos assistem nesse momento e que possa haver mudança nas suas vidas. Meu Deus, com esse poder, nós destronamos, quebramos as algemas, tudo, as armadilhas, aos projetos do inimigo que tem amarrado a vida dessa pessoa que está nos assistindo, que seja desfeito nesse momento, que essa pessoa possa se libertar, possa se ficar livre, abrir os ouvidos, os olhos, o entendimento para compreender o reino do céu e assim, meu Deus, ser livre, né? Fique livre do pecado, ser livre, meu Deus, para te servir. Meu Deus, faz um milagre na vida dessas pessoas. Se é enfermidade, que saia da vida dessa pessoa. É no nome de Jesus que nós pedimos, meu Deus, todas essas coisas. E por fé, meu Deus, nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.